Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e de toda a sua família. Eu sou o presbítero Josué Batista e este é o canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Estamos aqui mais uma vez para o estudo das lições do primeiro trimestre do ano de 2025 com o tema Em Defesa da Fé Cristã. E nós estamos aqui, meus amados, alegres, agradecidos mais uma vez do presbítero João Rafael, Amém. que congrega conosco ali na nossa igreja sede da Assembleia de Deus, Maracanaú. Rafael, saúde os nossos irmãos, para logo em seguida a gente passar ao estudo da lição. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é o presbítero João Rafael e é uma grande alegria estar aqui mais uma vez no canal Bereano Pentecostal para comentar a lição, da Revista dos Adultos, e eu tenho certeza que nesta noite o Senhor irá nos dar muito ensinamento, amém, à luz da palavra de Deus. Eu tenho certeza que a sua vida será edificada assim como tem sido nas outras lições ministradas por outros colegas e irmãos nossos. Amém, meu querido Amém. Rafael, graças a Deus por sua presença aqui, eu sou agradecido, Amém. como você e outros têm vindo e têm realmente enriquecido o nosso trabalho, e nós somos agradecidos. Estamos aqui para o estudo da lição de número 9, a lição que tem como título Quem é o Espírito Santo? E o texto áureo, irmão Rafael, diz o seguinte: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Segunda aos Coríntios, capítulo 3, versículos 17, na versão NAA, né? A verdade prática nos diz: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia para então poder defendê-la. Muito bem, prosseguindo, vamos à leitura. Aliás, vamos só citar aqui as referências da leitura bíblica em classe, que encontra-se no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16, 17, 26, e também capítulo 16, versículos de 7 a 14. A nossa lição ainda aqui nos apresenta os objetivos, que são os seguintes. O primeiro, mostrar o Espírito Santo como o Consolador. O segundo, correlacionar a deidade, os atributos e a obra do Espírito Santo. E o terceiro, identificar as heresias antigas e as formas como elas se apresentam. Meu querido irmão Rafael, agora nós vamos iniciar o estudo propriamente dito, né? E na questão aqui da nossa introdução, nós queremos perguntar a você sobre o que nós vamos estudar mais especificamente nesta lição, né? E por que este assunto ele é importante, que é sobre a pessoa do Espírito Santo. Só contextualizando aqui os nossos irmãos, nós estamos estudando essa temática da apologética, não é? Essa área da apologética, que é a defesa da doutrina cristã, da defesa da doutrina bíblica, e estudamos uma série de lições, uma sequência aí de umas 5 ou 6 lições sobre a pessoa de Cristo, a segunda pessoa da Trindade, né? Mas hoje nós já vamos aqui falar de uma outra temática, que é sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, eu queria que você trouxesse aí, mostrando rapidamente o que é que a lição vai tratar, como ela vai abordar esse tema e por que esse tema é importante para o estudo dos crentes. Amém. Assim, como o título da lição nos sugere, na lição de hoje nós iremos estudar a respeito da pessoa do Espírito Santo, a sua natureza, o seu caráter, a sua identidade. Como a Bíblia Sagrada ela nos apresenta o Espírito Santo, né? A Bíblia Sagrada que é a nossa única regra de fé e de prática. Então, como ela nos apresenta o Espírito Santo? E de antemão,
nós vamos ver que a Bíblia Sagrada nos apresenta a pessoa do Espírito Santo como um ser pessoal e também um ser divino, coigual e coexistente, coeterno, e que nutre, que comunga da mesma natureza e da mesma majestade, assim como o Pai e assim como o Filho, tá certo? Então é basicamente isso que nós iremos estudar, tá bom? Na lição de hoje, tá bom? Então, quando a gente olha para nossa declaração de fé, né, e a gente vai ver a respeito de Deus, nós vemos lá que nós cremos, professamos e ensinamos, né, que nós cremos em um único Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo, mas semelhantes em glória, poder e majestade. Tá bom? Então, na lição de hoje, nós iremos ver de forma clara e específica a respeito da personalidade do Espírito Santo e a respeito da deidade do Espírito Santo, porque ele é uma pessoa, mas também a Bíblia Sagrada nos apresenta como Deus, tá bom? E a importância desse ensinamento para a igreja do Senhor Jesus é porque desde a antiguidade até os nossos dias, né, tem se levantado falsos ensinos a fim de diminuir a pessoa do Espírito Santo, a fim de excluir a obra do Espírito Santo. E isso é importante porque nós precisamos ter a convicção de quem o Espírito Santo é, né? A obra que o Espírito Santo ele realizou e continua realizando em nossas vidas, tá bom? E como ele é um ser pessoal, né, nós podemos entender que precisamos nutrir uma vida de relacionamento com o Espírito Santo, a fim de vencer o pecado, as dificuldades, as tempestades da vida, tá bom? Então, o tema de hoje ele é de suma importância. Se você sair convicto, né? Se você terminar esta aula convicto de que o Espírito Santo ele é um ser pessoal e de que ele é Deus, né? Com certeza nós iremos, né, viver e nutrir uma comunhão muito íntima com o Espírito Santo e vencer. Amém? Amém. Bom, Rafael, e eu estava lembrando, enquanto você falava aí na sua introdução, né, rapidamente aqui, é que o Espírito Santo realmente é uma das pessoas da divindade mais esquecida, né? Isso. Mais negligenciada. E até tem um livro aqui, eu acho que é do Francis Schaeffer, né? Que tem como título O Deus Esquecido. Espírito E, Santo, Deus esquecido, né? exatamente. Muito bem, nós vamos prosseguir aqui o nosso estudo agora, já nos pontos da lição. O primeiro tópico tem como título aqui O Consolador, né? E aí eu queria fazer uma pergunta, irmão Rafael, sobre o que significa, né, esse título aí. E assim, um dos nomes ou títulos, né, do Espírito Santo é Paracleto, que é traduzido como Consolador. Jesus disse que enviaria outro Consolador. Aí eu queria que você trouxesse aí o esclarecimento a respeito, né, falando da pessoa do Espírito Santo e esclarecendo esses termos, outro, né, e também Consolador, e o que isso nos tem a dizer sobre a natureza, a pessoa do Espírito Santo. Bom, quando Jesus ele se utiliza, né, desse termo para falar do Espírito Santo como outro consolador, está em João capítulo 14. E quando a gente olha o contexto, né, do verso a qual está em questão nesse momento, nós vamos ver Jesus ele dando uma informação um pouco indigesta para os seus discípulos, de que ele iria para um lugar onde os discípulos não poderiam ir naquele exato momento, Uhum. né? E ele percebe que há uma aflição e uma angústia muito grande no coração dos discípulos, né? Porque realmente, né, o mestre passou ali praticamente mais de 3 anos com eles, ensinando-os, né, consolando-os, edificando a vida deles. Eles viram milagres, prodígios acontecer e agora esse mestre chega para eles dizendo: Olha, para onde eu vou, vocês não podem ir agora, mas um dia vocês irão. Então, realmente, isso é um pouco angustiante. Mas quando Jesus percebe essa aflição no coração dos discípulos, né, Jesus ele traz uma palavra de consolo,
aquilo que nós conhecemos muito bem, que é o início ali do capítulo 14 de João, quando Jesus diz: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus ele está falando aí de uma ausência física, não é isso? Então Jesus ele começa a consolar os seus discípulos e lá no versículo 16, que é o versículo em questão, Jesus diz: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre." Então este outro aqui que Jesus ele faz referência no original é allos, né? Quando a gente vai para o original, nós vamos ver que Jesus se utiliza da palavra allos, que significa outro do mesmo tipo, outro da mesma espécie, né? Outro com a mesma qualidade, não é outro inferior, é outro na mesma qualidade, outro do mesmo tipo, outro da mesma espécie. Ou seja, assim como Jesus ensinou os seus discípulos, o Espírito Santo ia os ensinar. Assim como Jesus guiou os seus discípulos, o Espírito Santo também iria guiá-los. Assim como Jesus ele consolou os seus discípulos muitas vezes, né? A gente vai ver Jesus lá na tempestade dizendo: "Olha, se acalmem, sou eu", né? Depois que Jesus ressuscita, Jesus chega para os discípulos, eles estavam todos reclusos em um lugar, trancafiados, né? E Jesus chega dizendo: "Pai, seja convosco." Então, da mesma forma que Jesus consolou os seus discípulos, o Espírito Santo também iria consolar. É como se Jesus estivesse presente fisicamente, tá bom? Porque o Espírito Santo ele comunga, né? Tá certo? Ele compartilha, tá bom? Das mesmas características e qualidades do Filho e do Pai, tá bom? A gente vai falar isso mais à frente, mas cabe ressaltar aqui que há uma linha de pensamento nos nossos dias que diz que o Espírito Santo, né, ele é apenas uma força ativa, não é isso? Ele é apenas uma ferramenta, ele é apenas uma força ativa. Se isso fosse verdade, Jesus não iria utilizar aqui a palavra halos, mas Jesus ia se utilizar aqui da palavra héteros, né? Que é alguém, que é outro diferente, é outro, né, menor, é outro com outras características, com outras qualidades, e isso não é verdade. Jesus se utiliza de halos, paráclitos, para dizer que este outro consolador, ele é do mesmo tipo, da mesma qualidade, da mesma intensidade, tá certo? Do Filho. É como se o Cristo estivesse presente fisicamente, tá bom? E o Paráclitos, no original, podemos dizer que literalmente é alguém que é chamado para ficar ao lado, é um ajudador. E a gente vê que essa palavra, presbítero Josué, é uma palavra muito rica em significado. Nós vamos ver aqui que ela significa consolador, conselheiro, ajudador, fortalecedor, socorro, aliado, amigo, advogado, né? Então tem vários significados, tá certo? E essa palavra, paráclitos, ela também é aplicada ao Senhor Jesus. Lá na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1, quando João diz: "Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo." Não é isso? Então, Jesus, ele é esse intercessor, na qualidade aqui de advogado, de paracleto, Jesus, ele é o nosso intercessor diante do Pai nos céus. Enquanto o Espírito Santo, ele está em nós e é o nosso intercessor que habita em nós aqui na terra, tá certo? Então, como pessoa, né, a gente vai ver aqui, ô presbítero Josué, que isso faz parte da personalidade do Espírito Santo. Amém? Ele é um intercessor, ele intercede, tá certo? Ele é um ajudador, tá bom? Ele é aquele que socorre,
Ele é aquele que nos conforta, tá bom? E isso são características de alguém que é um ser pessoal, caracteriza a personalidade do Espírito Santo. E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vai ver a Bíblia Sagrada mostrando características que identificam o Espírito Santo como um ser pessoal, né? Ó, como pessoa, o Espírito Santo fala. Apocalipse capítulo 2, versículo 29. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma força ativa, apenas uma força, ela não tem poder para falar, Uhum. não é isso? É verdade. Mas o Espírito Santo ele fala, né? Como pessoa, o Espírito Santo ele alegra. Atos capítulo 13, versículo 52. E os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Como pessoa, o Espírito Santo ele se entristece. Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Como pessoa, o Espírito Santo guia e ensina. Foi Jesus quem disse a respeito da pessoa do Espírito Santo, no mesmo capítulo 14, versículo 26. Ele diz: Mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar daquilo que eu vos ensinei. Né? O senhor é Uhum. pregador, não é isso? Uhum. Amém. O senhor é pregador, não é isso? E muitas vezes o senhor está ministrando a palavra, pregando a palavra, quando de repente o Espírito Santo lhe faz lembrar de alguma coisa que lhe dá conexão àquilo que você está ministrando. Então é ele quem está lhe fazendo lembrar de algo que ele já lhe ensinou por intermédio da palavra de Deus. Então a Bíblia Sagrada nos mostra que o Espírito Santo, ele é, né? Ele é um ensinador e ele é um guia, tá bom? Da igreja. Como pessoa, o Espírito Santo ele tem vontades. Tá lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, Uhum. né? Como pessoa, o Espírito Santo ajuda e convence as pessoas. Jesus falando do Espírito Santo, lá em João capítulo 16, ele nos diz que quando ele vier, né, no contexto a qual Jesus estava inserido, ele diz: quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, ele tem poder de convencimento, né? Quando alguém ele vem a Cristo é porque anteriormente ele ouviu a palavra do Uhum. Evangelho, né? E o Espírito Santo ali convenceu ele do pecado, da justiça e do juízo. Como pessoa, o Espírito Santo tem ciúmes. Tiago capítulo 4, versículo 5, né? Tá certo? Ele tem ciúme de nós. Como pessoa, o Espírito Santo ele tem amor. Romanos capítulo 15, versículo 30. Então, essas e outras características que a Bíblia Sagrada nos aponta, né, que declara o Espírito Santo como ser pessoal. Amém. Amém. Muito bom, meu querido. Aqui você realmente trouxe uma síntese, né, de algo muito importante a respeito da pessoa do Espírito Santo, que é identificá-lo como esse ser pessoal, né? Vou nas Isso. Escrituras. Eu vejo aquela passagem de Atos, capítulo 13, quando os irmãos ali de Antioquia, Paulo e outros que havia ali estavam orando e o Espírito Santo fala, né? Isso. Separai-me a A Paulo. Barnabé e a Paulo, né, para uma obra que eu os tenho chamado. Quer dizer, ali o Espírito Santo falou. Então, quem fala não pode ser uma força, Uma né? força, né? Um ser impessoal, algo assim, que não tem realmente como demonstrar vontade, querer, né? A questão de uma das características da pessoalidade. Muito bem, irmão Rafael, nós vamos prosseguindo aqui com o nosso estudo, e Amém. agora no segundo tópico, nós vamos tratar da deidade, né? Da deidade, dos atributos e da obra do Espírito Santo. Então, cremos que o Espírito Santo é Deus, né? Isso nós é um ponto, vamos dizer, pacífico no estudo da pneumatologia da pessoa do Espírito Santo, né? Mas como nós podemos provar isso biblicamente, né? Que ele é Deus, onde está a prova bíblica da sua deidade? E também como a Bíblia ela vai falar dos atributos. Você já falou dele como pessoa e falou certamente da obra dele,
né? Mas se trouxesse assim mais alguns textos e argumentos que pudessem nos fortalecer no entendimento dessa verdade. Amém. A gente pode, nesse tópico, Pastor Josué, iniciar com Mateus capítulo 28, versículo 19, né? Quando Jesus ele está ali comissionando os seus discípulos para a obra em que ele confiou em suas mãos, Jesus ele diz: "Ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo", né? Mostrando que o Espírito Santo ele goza, né, da mesma autoridade, tá certo? Igualdade. Da mesma igualdade, assim como do Pai, né, e assim como do Filho. Isso é bem claro quando Jesus expõe isso, né? Se isso não fosse verdade, Jesus não precisaria incluir o Espírito Santo, tá bom? Nessa nessa fala dele aos discípulos, tá certo? E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, ele nos apresenta, a deidade ou a divindade, tá certo, do Espírito Santo. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós vamos ver, o Espírito Santo sendo apresentado como alguém que é coeterno e coexistente, assim com o Pai. Ou seja, ele não é uma criatura, ele é o Criador. Tá certo? Uhum. Isso fica muito evidenciado lá no capítulo 1, versículo 2 de Gênesis, quando o escritor registra: "E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas." Amém? Então, o Espírito Santo, ele é criador assim como o Pai, e assim como filho, ele estava lá, né? Então ele tem esse poder, ele tem essa ação na obra criadora, tá certo? De todas as coisas. E a Bíblia ela continua no Antigo Testamento confirmando essa ação criadora do Espírito Santo. Lá em Jó, capítulo 33, verso 4, ele nos diz assim: "O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida." Em Salmos 104, verso 30, lá ele está mostrando a excelência da criação de Deus. E no verso 30, ele nos diz assim: "Envias o teu espírito e são criados, e assim renova a face da terra." Então nós podemos ver que o Espírito Santo, né, assim como o Pai e o Filho, ele está nesta ação criadora de todas as coisas, tá bom? E na proposta do escritor da lição, pastor Ezequias Soares, ele vai nos mostrar que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, os nomes Deus e Espírito Santo aparecem aqui de forma alternada, né? E quando aparece dessa forma, ele está de forma realmente ali implícita não, explícita, né? Mostrando de forma clara a deidade do Espírito Santo, né? E aqui a gente pode citar alguns textos que justamente é os textos que o escritor, o comentarista da lição aborda na lição, né? Que é 2 Samuel, capítulo 23, versos 2 e 3. Diz assim: "O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou." Né? No verso anterior ele diz: "O Espírito do Senhor falou por mim." Uhum. E no verso seguinte ele diz: "Disse o Deus de Israel", mostrando que o Espírito Santo, né, ele é Deus. Em Juízes capítulo 16, versículo 20, né, nos diz assim: "E disse ela", quem? Dalila, né? "Os filisteus vêm sobre ti, Sansão." E despertou do seu sono e disse: "Sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei." Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Quando a gente olha versículos anteriores, quando Sansão ele externava aquela força excomunal, era quando o Espírito Santo se apoderava da vida de Sansão, né? Uhum. Quando o Espírito Santo se apoderava da vida de Sansão,
possantemente, né, muitas vezes vai dizer assim, possantemente, Davi de Sansão, ele fazia coisas extraordinárias que um homem natural não podia fazer. E sempre ligava isso ao Espírito Santo, né? E o Espírito Santo se apoderou de Sansão, né? De forma possante, de forma possantemente, né? E ele fez coisas extraordinárias. Mas quando nós chegamos aqui nesse verso, quando Sansão, né, ludibriado, né, por Dalila, expõe, né, e entrega todo o seu coração a Dalila, desvendando ali o mistério e a aliança que ele tinha com Deus, tá bom? Quando ela percebe que ele já havia entregado ali o seu coração a ela, né, ela entende, pronto, agora ele está nas minhas mãos, né? Ele dorme, chama alguém para cortar os seus cabelos, tá certo? E mais uma vez ela grita: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E quando ele se levanta, né, achando que o Senhor estava com ele, o texto nos diz: porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele, tá certo? E a gente também vê isso no Novo Testamento, essa relação, né? Em Atos 5, versículos 3 e 4. Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, que é aquele evento, né, de Ananias e Safira muito conhecido, né, que eles vendem uma posse deles, uma herdade deles, né, e traz somente uma parte do dinheiro e entrega nas mãos de Pedro, né? Tá certo? E o texto nos diz assim: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. No verso anterior, né, Pedro diz: mentistes ao Espírito Santo. E já no verso seguinte, Pedro diz: você não mentiu ao homem, mas você mentiu a Deus, tá certo? Então, fica de forma clara que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, ele apresenta o Espírito Santo como Deus, como o próprio Deus, tá certo? E quanto aos seus atributos, pastor Josué, quando nós olhamos, né, quando nós folheamos a Bíblia Sagrada, paramos para estudar, nós vamos ver que ela nos apresenta atributos comunicáveis de Deus, tá certo? E atributos incomunicáveis de Deus, exclusivos, né? E que atributos são esses? São atributos que só Deus tem. Ninguém mais, nem os homens, nem o diabo, né? Porque tem gente que acha que o diabo é onipotente, é onisciente, né? Mas não é, tá certo? São atributos exclusivos do Senhor, tá bom? E a Bíblia Sagrada apresenta esses atributos fazendo parte também do Espírito Santo, tá certo? Mostrando que ele também é Deus, tá bom? E aí a gente pode ver algumas referências, tá bom? De atributos exclusivos de Deus, tá certo? Que o Espírito Santo, tá bom? A Bíblia Sagrada nos apresenta também na pessoa do Espírito Santo, como a onipresença, né? Em Salmos, capítulo 139, versos 7 ao verso 10, tá certo? A onipresença fala de quê? De que o Espírito Santo de Deus, ele está em todos os lugares. Não há um lugar em que o homem possa se esconder da presença do Senhor. E o salmista, em forma de cântico, no Salmo 139, tá certo? Ele vai nos apresentar a onipresença do Espírito Santo de Deus quando ele diz: para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Tá bom? Então ele inicia: para onde me irei do teu Espírito? Mostrando que o Espírito do Senhor, que o Espírito Santo, ele é onipresente. Não tem como fugir da sua presença, né? Não tem como se furtar da sua presença, né? Nós vamos ver também que ele é onipotente, tá certo? O Espírito Santo, ele é a fonte de poder e milagres. Vemos isso em Romanos, capítulo 15, versículo 19.
pelo poder de sinais e prodígios, na virtude ou poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém, arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Quem diz isso é o apóstolo Paulo. Em Mateus capítulo 12, versículo 28. Mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus, mostrando aqui, né, a onipotência do Espírito Santo, que ele é a fonte de poder e de milagres, tá certo? A onisciência, né, conhece todas as coisas, conhece o coração do homem, está lá em Atos capítulo 5, versículos 3 ao 9, que a gente já falou aqui a respeito de Ananias e Safira, que eles queriam esconder algo, porém o Espírito Santo que estava na vida de Pedro revelou a Pedro que o intento do coração de Ananias não era sincero para com a igreja, então ele revela aquilo que estava no coração de Ananias, mostrando que ele é conhecedor, né, de todas as coisas. E ele até mesmo conhece até as profundezas de Deus. Ele perscruta, né, a mente de Deus e revela ao homem. Nós vemos isso em 1 Coríntios 2:10. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E aqui eu quero citar a última característica, né, que apresenta o Espírito Santo como um ser divino, tá certo? Que é a eternidade. Ele é um ser eterno, tá certo? Então, quando nós falamos de eternidade é porque não teve um início e não tem um fim, tá certo? Então, quem nos apresenta isso? O escritor aos Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Tem outros versos, mas aqui ele deixa muito claro quando ele apresenta o Espírito Santo de Deus como o Espírito eterno, tá bom? Quando ele diz: quanto mais pelo sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Amém? Glória a Deus. Essa parte das suas obras aí você quer comentar, acrescentar ou Pronto, já incluiu a gente pode acrescentar aqui um algumas, né? pouquinho aí? Pode falar. Aí quando a gente olha para as obras do Espírito Santo, a gente vai ver que são inúmeras, não é Uhum. isso? Quando a gente olha numa visão eh, total da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que são inúmeras as obras do Espírito Santo. No Antigo Testamento, nós vamos ver ele capacitando homens para exercer ministérios específicos, né? Assim como os reis, assim como os juízes, assim como os sacerdotes, tá bom? E para realizar feitos extraordinários. A gente vai ver o Espírito Santo, Deus enchendo Bezaleel, não é isso? Enchendo Bezaleel para ele, né, fazer, construir aquilo que foi mostrado a Moisés lá no monte, tá certo? O tabernáculo, os utensílios, as roupas dos sacerdotes. Então precisava aí de uma sabedoria divina, de uma ciência, né, vinda da parte de Deus para realizar tudo aquilo. Ele não viu, ele não fazia aquilo, tá certo? Mas só que o Espírito Santo de Deus veio sobre ele, o capacitando para fazer conforme aquilo que Moisés ditava para ele, tá certo? Porque quem viu foi Moisés no monte. Então Moisés testemunhava para ele e ele, na força, né, e no poder do Espírito Santo, na sabedoria que o Espírito Santo lhe deu, ele ia fazendo conforme as descrições de Moisés. E isso a gente vê em Êxodo capítulo 35, versos 30 e 31, quando nos diz assim, olha: depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo o artifício. Tá certo? Então, a gente vê que não era algo muito simples de se fazer, tá certo? Não era algo muito simples de se fazer, assim como
né, uma mesa da nossa casa, não. Era utensílios, era o tabernáculo Muitos de detalhes, Deus, tudo com muitos detalhes. Deus tinha dado as medidas certas, né, o material. material para fazer, tá bom? Então, era tudo com muito detalhe, precisava realmente, né, dessa pessoa ser cheia do Espírito Santo de Deus para fazer. Então a gente vê no Antigo Testamento o Espírito Santo, né, enchendo homens para realizar ministérios específicos, tá bom? Já no Novo Testamento, nós vamos ver o Espírito Santo agindo de várias formas, né? É ele quem gera Jesus Cristo, né, de forma milagrosa no ventre de Maria. Está lá em Lucas 1:35, que nos diz assim: "E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado o Filho de Deus." Nós vamos ver, né, que é na virtude do Espírito Santo que Jesus ele exerce o seu ministério terreno, tá bom? Quando Jesus ele entra em uma das sinagogas, na sinagoga em Nazaré, tá certo? Que era a sua terra, né? Ele entra na sinagoga em Nazaré e é lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando ele abre o livro do profeta Isaías, estava falando dele mesmo. Quando ele diz: Eis que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para pregoar as boas novas aos pobres, a pôr em liberdade os cativos e oprimidos, a dar vista aos cegos. E a gente vê que o Espírito Santo, né, que deu esta virtude para Jesus exercer o seu ministério terreno, tá certo? Ele também capacita a igreja para exercer o ministério a qual Jesus confiou em suas mãos. Atos dos Apóstolos não existiria sem a descida do Espírito Santo, não é isso? Uhum. Os discípulos não iriam dar continuidade naquilo que Jesus iniciou a fazer sem a capacitação do Espírito Santo, tá certo? Então, a descida do Espírito Santo ali, a virtude e o poder do Espírito Santo na vida da igreja foi de essencial importância para que hoje estivéssemos aqui, né? Comentando a respeito da pessoa do Espírito Santo. Nós vamos ver também, Pastor José, que ele é o autor do novo nascimento. Fomos gerados de novo pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver isso no diálogo de Jesus com Nicodemos, não é isso? Nós vamos ver Paulo escrevendo a Tito, tá bom? No capítulo 3, versículo 5. Paulo ele é muito claro quando ele diz: "Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo." É o Espírito Santo quem reparte os dons à igreja, conforme ele quer, ele quem adorna a igreja, tá certo? Preparando-a para a vinda do noivo, para a vinda de Cristo. Então são inúmeras as obras do Espírito Santo. Muito bem, uma exposição completa. Eu não digo completa porque, assim, realmente esse assunto ele é bem difícil de da gente, né, chegar à exaustão, à completa compreensão. Mas gostei bastante aí da sua visão Uhum. panorâmica que trouxe sobre a deidade, Amém. os atributos, a obra do Espírito Santo, né? Só uma coisa que eu queria comentar, irmão, foi assim que eu admiro a respeito do Espírito Santo, é que ele ele dá dons, né? A gente, aos homens. E não é só aqueles 9 dons que a gente tem Não. costume de falar, né? Os dons espirituais, mas ele dá dons ministeriais, ele dá dons espirituais, né? Ele, como o caso de Bezalel, ele dá um dom artístico, Isso. né? Um dom artístico ali, porque ele realmente é um artista perfeito naquela construção do tabernáculo, com cada mínimo detalhe daquela obra magnífica. Ele também dá dons esportivos, como Sansão, né? Um halterofilista de primeira ali. Quer dizer, de acordo com a obra que Deus quer realizar, o Espírito Santo tem De acordo. dons, tem talentos, Isso. capacita, né? De acordo com a Com a necessidade, né? Você necessidade, vê o né? exemplo de José, né? Ele dá ali a capacidade para José governar, né? Isso, uma inteligência extraordinária,
dava as revelações dos sonhos a Interpretação de José, a sonho. interpretação, né? E tudo ali tem aquele contexto, tem a necessidade a qual tanto José como, né, a descendência de Abraão estava inserida. Então nós vemos o Espírito Santo trabalhando de forma minuciosa, né, e capacitando os homens para realizar coisas extraordinárias. A gente perde muito, né, como crente, e nós que somos pentecostais ainda mais, que cremos na atualidade da ação do Espírito Santo, não somente teórica, de forma teórica, né, ou teoricamente, mas nós cremos realmente de forma real que o Espírito Santo ele está atuante, que ele continua dando Isso, dons de profecia, dons de línguas, de interpretação de línguas, e todos aqueles dons de que descreve a palavra, e muito mais, né? Ele que nos capacita a ministrar a pregação com unção, né? De uma forma que não seja algo mecânico, algo realmente assim, simplesmente como uma técnica, mas ele nos dá uma palavra com autoridade, isso, diretiva para o coração de uma pessoa. E a gente peca muito por negligenciar a busca pelo Espírito de Deus. Paulo disse lá em Efésios, né? 5:18, enchei-vos do do Espírito. Espírito. E a gente fica conformado assim, só com um Um pouco pouquinho, de verdade. né? Mas a gente tem que pedir ao Senhor até transbordar, transbordar mais. Eu ainda oro assim, Senhor, me batiza de novo, porque né, eu acho que aí que está realmente a fonte de poder, de, 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 de perseverança, né, de crescimento, tanto nosso, pessoal, quanto da igreja, é a busca do Espírito Santo. Por isso que Paulo, né, ele instrui aos Tessalonicenses, pastor Josué, que eles não deveriam extinguir o Espírito Santo, né? Apagar, Extinguir. né, extinguir o Espírito Santo, né? Tipo assim, deixa o fogo pegar, tá certo? Deixa o É uma fogo chama que pegar, é não uma pode se chama, apagar, né? verdade. É como Até se porque ele é o agente da obra missionária, né? muita gente confunde o Espírito Santo com a força, com algo assim simbólico, exatamente por isso. Mas na Uhum. verdade eu entendo ali, né? Quando não extingais o Espírito, né? Não apagueis o Espírito. É exatamente porque o Espírito Santo ele é uma pessoa da deidade, da Trindade, diferente das outras, né? Em certos, na sua, não sei, no seu relacionamento, né, conosco, tem alguma coisa assim diferente, que ele pode ir minguando como um líquido, como um azeite, algo que vai consumindo, consumindo. Se você não reabastecer, se você não Isso. buscar mais, né? Eu digo sempre, Senhor, me dá hoje a porção diária do teu espírito, né? Porque todos os dias nós precisamos pedir ao Senhor para nos dar mais do seu Espírito Santo, para a gente vencer o pecado, para a gente fazer Você, a você vontade de vê, ó, Deus. pastor Josué, que realmente é de suma importância, né? A presença do Espírito Santo em nossas vidas, é como o senhor está falando, né? Que as nossas orações venham a ser voltadas a isso, né? Ter essa sensibilidade. Que o Espírito Santo, ele habita em mim, não é isso? Ele habita em mim, tá certo? E é ele quem aplica em mim a obra da salvação, a santificação, é ele. Tá certo? Então que a gente venha, né, ter essa sensibilidade e buscar esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo justamente para vencer o pecado. Né? O apóstolo Paulo diz que há essa luta diária entre a carne e o espírito, um opondo-se contra o outro para que eu não faça aquilo que eu quero, tá certo? Então que realmente nós venhamos dar mais vazão ao Espírito Santo de Deus, para que a nossa vida venha a ser tomada dele e que nós venhamos ser usados por ele aqui nesta terra e viver uma vida que agrada ao Senhor, né? É principalmente a questão de que às vezes a pessoa quer fazer a vontade de Deus pela própria força. Não, Força. eu quero, né, ser um homem direito, um homem justo, uma pessoa honesta, eu quero, né, ser uma pessoa amorosa, bondosa e tal, e vai pela sua força, né? Ou pelas diretrizes, orientações de coach, de pessoas que estão por aí ensinando. Quando, na verdade, o apóstolo Paulo ensinou que para a gente fazer a vontade de Deus e não a da carne, a gente precisa dessa intimidade, né? E de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Bom, Rafael, é bom, dá para a gente comentar mais coisas, mas o nosso tempo é pequeno e nós vamos agora para a última parte, né? A gente tem uns 10 minutos para a gente comentar sobre
as heresias novas e antigas a respeito da pessoa do Espírito Santo, né? E aí eu queria que você trouxesse quais os grupos principais que na antiguidade negavam a divindade do Espírito Santo, o que que eles ensinavam, e nos dias atuais, quais movimentos, né, que também contrariam essa doutrina bíblica da pessoa do Espírito Santo. Amém. E como É, podemos responder biblicamente, né? é. Pronto. Aqui na lição, né, o comentarista, o pastor Ezequiel Soares, ele vai pontuar algumas doutrinas, algumas falsas doutrinas, né, que já eram disseminadas já há muito tempo atrás, tá certo? Querendo, de forma direta, deturpar a identidade, a natureza do Espírito Santo, tá bom? E essas doutrinas, elas foram combatidas, né, Uhum. em alguns concílios históricos, tá bom? E dentre elas está o arianismo, os tropicianos, né? E os pneumatomacianos, os pneumáticos, né? Tá certo? E então, os arianismos, começando aqui com os arianismos, tá certo? Que eram os seguidores de Ario, né? Essa falsa doutrina, ela se inicia no século IV, tá bom? E eles rejeitavam a doutrina da Trindade, tá certo? Eles rejeitavam a doutrina da Trindade. A gente vê, pastor Josué, que nessa época aqui, eles ainda estavam ali em uma discussão ferrenha a respeito da divindade de Jesus. E os arianos, o arianismo, eles rejeitavam a divindade de Jesus e posteriormente também eles passaram a rejeitar, né, a divindade do Espírito Santo. Para eles, o Espírito Santo ele era uma criatura, né? É aquilo que o pastor Ezequiel Soares ele nos diz aqui, né, que Eunome, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como o mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho a pedido do Pai. Dizia que o Filho é o criador do Espírito, né? Mas a gente já citou aqui versos, né, versículos na Bíblia Sagrada que apontam o Espírito Santo não como uma criatura, não como alguém que passou a existir em um determinado período do tempo, mas como alguém que é autoexistente, né? Tá certo? Alguém que é Eterno. eterno, tá certo? Que sempre existiu, tá bom? E que é criador e não criatura. A gente viu isso em Apocalipse, não, perdão, Gênesis capítulo 1, versículo 2, que o Espírito Santo, ele pairava, né, sobre a fonte das águas, sobre as águas, né? Tá certo? E a gente vê também em Jó, a gente citou aqui Jó capítulo 33, Salmo 104, mostrando a ação criadora do Espírito Santo. Então, essa tese, né, e esta falsa doutrina, ela cai por terra, tá bom? Mediante, né, a luz da Bíblia Sagrada, tá certo? E a gente vê também aqui os tropicianos, né, que para eles o Espírito Santo era apenas uma força, uma energia, uma luz, tá bom? Mas só que quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o Espírito Santo ele tem vontades, né? O Espírito Santo ele tem sentimentos, o Espírito Santo ele guia, ele instrui a igreja, ele ensina. Então uma força, a gente já citou aqui, né? Muitas vezes que uma força ela não tem poder nenhum de convencimento, não tem vontade alguma, ela é apenas uma força que impulsiona alguém mais, tá certo? Ela não tem vontade. E a gente vê, é, acho que foi até um versículo que o senhor citou, de Atos capítulo 13, né? Na igreja de Antioquia, quando ali existe um grupo ali orando e o Espírito Santo se apresenta no meio deles, fala, né? Uma força fala, não, mas ele fala de forma clara, dizendo: separai, mostrando a sua vontade. Uhum. Separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. A gente também vê isso em Atos 16, na segunda viagem missionária de Paulo, quando Paulo queria ir para a Ásia com a sua comitiva e o Espírito Santo impede. Lucas ele registra de forma clara que o Espírito Santo os impediu de ir à Ásia. Não sei como foi essa forma que ele impediu, né? Não sei se foi fechando as portas, né, para eles não irem para a Ásia, não dando certo a embarcação, não sei.
Mas Eles entenderam que eles entenderam que o era o Espírito Espírito Santo Santo, estava impedindo aquela. impedindo e direcionando eles para outro lugar. É tão verdade que quando eles chegam em Troade, né? Paulo tem uma visão, um homem chegando para ele dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Né? E a primeira cidade da Macedônia era Filipos, a gente sabe, né? Que A Deus manifestação do reino de Deus ali em Filipos foi de forma extraordinária. Amém? Tá certo? A gente também vê aqui os pneumatomacianos, né? Tá certo? Que pregavam aqui o subordinacionismo. Não é isso? Como assim? O Espírito Santo ele é subordinado ao Filho, é subordinado ao Pai. Né? Quando a gente fala, né, que a terceira pessoa da Trindade, não é isso? Uhum. Pai é a primeira pessoa, o Filho é a segunda pessoa da Trindade, o Espírito Santo é a terceira pessoa. A gente não está falando de uma Uma posição escadinha. hierárquica, uma escadinha, né? Como se o Filho fosse subordinado ao Pai e o Espírito Santo fosse subordinado ao Pai e ao Filho. Não é isso. Eu vejo aqui, pastor Josué, uma sequência, né, na obra da redenção. Né? Deus Pai é aquele que elabora o plano da redenção. Deus Filho é aquele que executa. E o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, é aquele que aplica em nossas vidas a obra da salvação, a obra da redenção. É ele quem convence o homem desse plano e ele continua convencendo nos dias de hoje. Então, né, essas teses aí, essas falsas doutrinas, elas caem por terra à luz da palavra de Deus, das sagradas escrituras, tá certo? E na atualidade, né, Uhum. nós vemos algo aí que está sendo muito debatido nos nossos dias, que é o unicismo, né? Tá certo? E o unicismo ele apresenta, né, o Espírito Santo como se fosse uma face de Deus nos nossos dias, né? No Antigo Testamento ele se apresentou como Deus Criador, no Novo Testamento ele se apresentou como Filho e agora ele se apresenta como o Espírito Santo de Deus. Mas a gente vai ver a distinção das três pessoas da Trindade de forma clara, né? Quando Jesus sai ali das águas batismais, não é isso? Ali o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba, né? E há Isso. uma voz, a voz do Pai dizendo: Este é o meu filho amado, em quem a minha alma se agrada, em quem a minha alma se compraz. Então a gente vê ali a Trindade, as três pessoas da Trindade, né, de forma Isso. clara e específica, tá certo? A gente vê também em Mateus 28:19, Jesus mostrando essa distinção, Pai, Filho, Espírito Santo, na bênção apostólica, né? Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, tá bom? E também, tá certo, outra doutrina que é muito difundida, né? Falsa doutrina que é muito difundida nos nossos dias, é das testemunhas de Jeová, tá certo? Que não reconhecem, né? Que rejeitam a doutrina da Trindade. E eles reconhecem, né? Um único Deus, né? Um único Deus, que eles conhecem como Jeová. Jesus, né? Como um Deus menor, não é isso? Um Deus menor. E eu não consigo, não sei como é que eles conseguem conciliar, porque a Bíblia deles dizem que há um único Deus. Se eu não me engano, é Deuteronômio capítulo 6, né? Não é isso? Que só há um único Deus, Efésios também capítulo 4 nos diz isso, que só há um único Deus. E como é que eles conseguem conciliar isso? Né? Jeová é Deus e Jesus é um Deus menor. Não é isso? Eu trouxe até um É exemplo, politeísmo, né? é o politeísmo, né? Eu trouxe até aqui um exemplar, né, das testemunhas de Jeová, tá certo? Lá em João, capítulo 1, versículo 1, eles, né, de forma muito explícita, adulteraram, né? Adulteraram as Sagradas Escrituras. E lá nos diz assim: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus, né? Com D minúsculo, tá certo? Aqui, Certo, pode ir falando. pode falando, né? Com D minúsculo, tá certo? E para eles, né, o Espírito Santo é apenas uma força, tá certo? Uma força de Deus, tá bom? Tá bom.
Aí o verso de número 1, né? Capítulo 1, verso 1, quando eles apresentam Jesus, né? É, como Deus, mas com D minúsculo, como se fosse um Deus inferior, tá certo? E o Espírito Santo apenas como uma força. E quando eles vão se tratar do Espírito Santo, lá no capítulo 1, versículo 2 de Gênesis, quando eles vão se tratar do Espírito do Senhor, eles não traduzem como Espírito do Senhor. Eles dizem assim, ó: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia e deserta, e havia escuridão sobre as águas profundas, e a força ativa de Deus movia-se sobre as águas. A força ativa de Deus, né? É um pecado grave, né, É um rapaz? pecado muito grave. A pessoa diminuir a pessoa do Espírito Santo, alguém diminuir a pessoa do Espírito Santo ao ponto de anulá-lo, né? Isso, De torná-lo um ser impessoal, verdade. algo submisso, né? Porque no caso ele há uma submissão ao pai e ao filho, né? No caso, né? E pode-se dizer, pastor José, que eles estão fazendo isso, né, de forma deliberada. Isso, Deliberada, pecado, isso. né? Pode ser que é uma blasfêmia, né? Uma blasfêmia. Eu vi um debatedor alguns dias atrás perguntando para pro outro, né, que estava debatendo com ele, que era um testemunho de Jeová, né, e ele disse: olha, eu não sei se isso é ignorância. O César, né? Foi. Pastor César Cavalcante? Eu não sei se isso é ignorância ou se é falta de caráter, né? Ignorância não é, né? Porque ele ali tem muitos argumentos, mas que não tem, né? Não tem fundamentos bíblicos, né? Tá certo? Mas realmente eles fazem ali de forma deliberada, tá certo? Então eles minimizam a pessoa do Espírito Santo, mas quando nós vamos ver à luz da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o Espírito Santo não é apenas uma força, a gente já citou aqui, né? Uma força não tem vontades, uma força não tem sentimentos, uma força não tem intelecto. Você vê Jesus dizendo: o Consolador que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos ensinei, tá bom? Então, cai por terra aí essa falsa doutrina, né, que é muito difundida nos nossos dias. Todo domingo eles estão por aí, né, querendo lançar essa semente E que preocupa não. mais os crentes, né? Os evangélicos, né? Porque aí eles trazendo a confusão da mente no entendimento, pronto, aquela pessoa praticamente se perde, né? Se perde, Isso. se embaraça e para voltar, acertar com o caminho certo, com a palavra, com o que a palavra ensina é difícil. É interessante, ô pastor Zé, rapidinho só para a gente já passar à frente, é interessante que tem versículos que eles alteraram justamente para se adequar àquilo que eles pregam, mas tem versículos que eu acho que eles esqueceram de alterar. Uhum. Né? Se eu não me engano, é João capítulo 20, versículo 18 e Atos 20, 18, quando Tomé reconhece Jesus como Deus, né? Em Atos também, capítulo 20, versículo 18, acho que eles esqueceram de alterar ali É, mas os tem uma versículos. interpretação. É, verdade. Tá bom? Pronto. E o Espírito Santo em outras religiões, né? Pra gente finalizar aqui, né? O escritor, o comentarista da lição, o pastor Ezequiel Soares, ele vai falar aqui do islamismo, né? E o islamismo ele também rejeita, né? Ele rejeita a doutrina da Trindade, não é isso? Para eles, o Deus, né? É o Alá, né? O Alá Aham. deles, né? E Jesus ele é apenas um profeta, não é isso? E o Espírito Santo ele é apenas Inferior a Maomé. inferior a Maomé, e que o Espírito Santo ele é apenas uma força auxiliadora, né, que fazia Jesus profetizar ou então os profetas profetizarem, não é isso? Mas só que a gente vai ver que a Bíblia Sagrada refuta isso, né? A gente vai quando a gente vai para o islamismo, porque a gente vê a figura do Espírito Santo à luz da palavra de Deus, né? E eles vê a luz do Alcorão, não é isso? E eles fazem uma interpretação errada de João 14, 26,
tá bom? E por fazer essa interpretação errada de João 14:26, eles atribuem, né, este consolador a Maomé. Mas só que Jesus, ele é bem claro, né? Ele é bem claro, é bem direto ao dizer que este consolador é o Espírito Santo, né? No capítulo 14, versículo 26 de João, Jesus diz que este consolador é o Espírito Santo. Podemos abrir aqui para mostrar rapidamente, né? A clareza de Jesus em João, capítulo 14, rapidinho, versículo 26. Jesus não deixa dúvida, Jesus é bem claro. João capítulo 14, versículo 26, ele nos diz assim: mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito, né? E ele também mostra que esse Espírito, ele é eterno. Quando ele diz, né, em João 14:16, tá certo? E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre, tá certo? Não sei onde é que está Maomé, mas o Espírito Santo, ele está em nós, ele habita em nós e ele é eterno. Amém? E essa eternidade é um atributo exclusivo de Deus, tá bom? Então, é isso. Amém. Rapaz, dava para trazer mais, né? Comentários, acrescentar mais informações importantes. E uma coisa assim que eu sinto é que o Espírito de Deus está conosco aqui nesta Amém. noite, né? A gente sente a presença do Senhor neste lugar, apesar de estarmos aqui no estúdio, não é um templo, mas o Espírito de Deus, como ele é onipresente, ele está onde estão os servos de Deus reunidos, orando, estudando, falando de Jesus, né? Amém. Muito bem. Rafael, agora a gente faz as considerações finais, a sua conclusão, para a gente encerrar esta aula magna, esta aula maravilhosa. Amém. Amém. Meus irmãos, de forma conclusiva, né, nós podemos aqui, de forma clara, ver que a Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé e prática, ela nos apresenta o Espírito Santo de forma clara e explícita, como um ser pessoal e como um ser divino, tá certo? Que é coeterno, que é coigual, que é coexistente assim como o Pai e assim como o Filho. E isso alegra o nosso coração e isso nos leva a ter o desejo de viver uma vida de intimidade maior com o Espírito Santo de Deus. Até porque ele está em nós, tá certo? O Pai está em nós, o Filho está em nós pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Amém? Você que está aí no seu lar, o Espírito Santo ele está com você. Então, quando nós passamos a entender isso e ter esta convicção, essas doutrinas que tentam deturpar, falsas doutrinas, né, que tentam deturpar a pessoa do Espírito Santo, a identidade dele, tá certo? Cai por terra porque eu tenho convicção de quem o Espírito Santo é, a obra que ele realiza, a obra que ele continuará realizando até a volta de Jesus. Então, que esta aula tenha sido enriquecedora para você e que você possa aplicar isso na sua vida, né? Assim como o pastor Josué falou aqui, que em oração nós possamos pedir ao Espírito Santo para ter mais sensibilidade dele, sermos cheios dele, assim como a instrução de Paulo à igreja de Éfeso: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos, chegamos ao final desta aula maravilhosa, né? O desejo era continuar aqui apreciando os comentários do professor, presbítero João Rafael, mas chegamos ao final. Quero, primeiramente, agradecer a Deus, tá certo? Agradecer ao Senhor, ao Espírito Santo por estar conosco aqui, por ter nos abençoado. Agradecer a você pela sua Amém. disponibilidade em contribuir com o canal Bereano Pentecostal. Agradecer a você, meu querido irmão, que ficou conosco, né, até aqui, que esteve assistindo este conteúdo. Esperamos ter contribuído com a sua edificação, com a sua
capacitação, se você é professor, né, para a sua aula, sua preparação, a preparação para a sua aula, tá certo? Que Deus possa usar, né, tudo isso que foi disponibilizado aqui para a sua edificação. Quero te pedir aí encarecidamente que você deixe um comentário neste vídeo. Pode ser só a paz do Senhor, pode ser só amém, pode ser um elogio aqui ao professor, né? Nos dê uma palavra aí de estímulo, de incentivo. Nós precisamos. Isto contribui com o crescimento do canal. O canal tem crescido a cada dia, gente. Já somos Amém. 2.565 inscritos, né? Tem crescido, Benção. cada dia entra mais uma pessoa, entra outra, e nós estamos aqui fazendo esta obra que Deus nos mandou fazer, para a glória dele, para o louvor e honra do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, a você e a sua família. Deixe seu like também, viu? Não esqueça, deixe seu like e assim compartilhe, né? E assim você estará nos abençoando, tá certo? Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.